Bom, boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Processo, aonde nós vamos estudar hoje a unidade 3 do nosso material. A unidade 3 vai falar sobre jurisdição. Então, hoje nós vamos estudar todas as coisas sobre jurisdição. Nós vamos entender exatamente o que é a jurisdição, tá? Nós vamos estudar o conceito, nós vamos estudar as espécies, as características, os princípios, tudo que se refere à jurisdição é o que nós vamos estar trabalhando hoje aqui na nossa aula. Deixa eu arrumar isso daqui. Admitindo. Tá chegando gente aqui. Então, a unidade 3, nós vamos estudar hoje a seção 3.1 e 3.2, que são seções pequenas e são complementares, então a gente consegue fazer um estudo geral aqui da jurisdição, tá? Então, como eu disse, nós vamos estudar conceito, características, espécie, princípios, tudo que diz respeito à jurisdição. Para a gente poder entrar realmente no estudo, na matéria, no assunto jurisdição, é importante a gente ter duas noções extremamente relevantes sobre o conceito de jurisdição. Assim, são duas noções que estão atreladas ao conceito de jurisdição. Então, assim, o que seria jurisdição a grosso modo? Se eu fosse dizer assim sobre jurisdição, em poucas palavras, eu diria que jurisdição é a busca pela solução de conflitos e você pegar essa busca, esse conflito, e entregar para um terceiro que não é parte do litígio. Então, jurisdição, gente, a ideia de jurisdição está exatamente ligada nessas duas noções, que é você estar buscando a solução de um conflito e essa solução do conflito que você está buscando, você entrega na mão de um terceiro que não é parte do litígio para resolver isso, tá? Então, a jurisdição é exatamente essa ideia, essa noção, que é a manifestação da atuação estatal. Porque como a gente viu nas unidades anteriores, principalmente na unidade 1, nós estamos numa era, né, em que o Estado juiz toma a forma desse terceiro para realmente fazer uma atuação, para exercitar o seu poder de solucionar o conflito ou a lide de terceiro. Então, a jurisdição nada mais é do que uma manifestação estatal para o exercício do poder estatal. Então, a jurisdição é a manifestação do exercício do poder estatal, né? E o poder estatal, só relembrando aqui, gente, o poder estatal, ele é uno. Lembra o que fala lá na Constituição, no artigo 2º da Constituição? Que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Lembram disso? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso quer dizer o quê? Que o Estado, então, é uno. Ai, tô mexendo muito aqui, tá dando errado. Peraí. Deu certo. Que o Estado, então, é único. E que a jurisdição, então, via de regra, vai ser exercida pelo Poder Judiciário. Então, vamos só lembrar aqui, esse Estado uno é o quê? É o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que são harmônicos e independentes entre si. Então, eles têm que agir unamente, conjuntamente, e aí cada um dentro da sua função. Então, qual que seria a função do executivo? Gente, o executivo vai ali aplicar as leis, né? O executivo vai principalmente, ele vai desenvolver a atividade administrativa e aplicar as leis. Então, o executivo está debaixo das leis. O legislativo é aquele que cria as normas, né, gente? Que cria as regras de conduta, de convivência social.
E o judiciário é aquele que vai aplicar as normas ao caso concreto. E aí que entra a jurisdição. Então, nós podemos afirmar que cabe ao Estado, precipuamente, né, assim, como função principal, ou principalmente mesmo, que é ali da natureza do Estado, a prestação da atividade jurisdicional, né? Porque é o poder judiciário que vai ter essa função precípua para solucionar, para solução concreta de conflitos. Então, portanto, a jurisdição é um poder do Estado. É uma função estatal. Ele não é só um poder do Estado, mas ele é uma função da atividade estatal. Então, jurisdição, ele é a manifestação da função estatal, da manifestação da função da atividade estatal pelo poder judiciário. Tendo a gente visto essas formas gerais da jurisdição, então, o que vem a ser a jurisdição? Exatamente que palavra é essa, jurisdição? Eu adoro a etimologia das palavras, gente, porque a gente entendendo da onde nasceu a palavra, parece que a gente entende para que ela está sendo aplicada naquele caso ali exatamente, né? Então, é por isso que eu gosto de buscar o termo latim das palavras, porque é da onde que surgiu a maioria dos nossos brocárdios jurídicos. E a jurisdição, o termo latim de jurisdição é jurisdictio, só que escreve assim, jurisdictio, mas fala jurisdictio, que significa literalmente dizer o direito. E aí, então, a gente pode montar um conceito a partir do termo, da etimologia dessa palavra jurisdição. Jurisdição exatamente é isso, é dizer o direito. Então, é o Estado juiz, é o Estado na sua função estatal, que vai dar uma solução através do direito, que é da norma, né, para o caso concreto ali dos litigantes. Então, isso é jurisdição. Então, vamos anotar esse conceito? Anota jurisdição, conceito. Jurisdição é a função do Estado jurisdição é a função do Estado destinada à solução, função destinada, né? É a função do Estado destinada à solução imperativa dos conflitos exercida mediante atuação do direito, exercida mediante atuação do direito em casos concretos. Em casos concretos. Então, eu vou repetir o conceito de jurisdição. Jurisdição é a função do Estado destinada à solução imperativa dos conflitos, exercida mediante atuação do direito em casos concretos. Então, esse é, aliás, o conceito de jurisdição, tá? Um dos conceitos, tá? Vocês vão ver aí que na apostila, no nosso material, ele traz pelo menos 3 conceitos de vários doutrinadores que estudam sobre jurisdição, que nos falam sobre jurisdição, mas esse é um conceito que eu montei mais pedagógico, mais aplicado aqui para o nosso estudo, tá bom? Agora, dentro desse pensamento, então, que o Estado é uno, ou seja, eles trabalham em conjunto, quais órgãos estatais, gente, estão autorizados a prestar jurisdição? Apenas o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário, a gente sabe que, precipuamente, é o responsável pela atividade estatal. Mas será que
apenas o Poder Judiciário é autorizado a prestar essa atividade, ou a prestar jurisdição, essa atividade jurisdicional? Então, é exatamente isso que a gente vem falando, que o Poder Judiciário tem a função precípua, mas os poderes executivo e legislativo também podem exercer essa função de forma atípica. Tipicamente, vai ser o Poder Judiciário que vai exercer a função estatal, a função jurisdicional, função estatal jurisdicional. Mas, atipicamente, tanto o executivo quanto o legislativo também exercem. Quer ver um exemplo disso? Quando no órgão executivo, vamos falar de prefeitura, de estado, se instaura um processo administrativo disciplinar, né, de funcionários efetivos que por algum motivo ocorreram em falhas, ou, né, fizeram alguma coisa que não está correto com o cargo que desempenha, vai acontecer um processo administrativo disciplinar com base na própria Constituição, inclusive. O artigo 41 da Constituição vai dizer que é uma das funções do Executivo ali, instaurar processo disciplinar quando aquele funcionário público não exerceu alguma coisa, tá contra alguma coisa que ele exerceu, está contra o Estatuto do Funcionalismo Público. Então, esse processo administrativo disciplinar instaurado pelo Executivo é uma função da jurisdição. Seria uma função da jurisdição. Então, atipicamente, o Executivo está se utilizando desse poder estatal, da jurisdição, né? Porque a jurisdição não é resolver a lide, não tem essa noção? Então, é isso que eles vão fazer. E dentro do legislativo também, gente, a gente tem aí o processo de impeachment. Nada mais é do que a atividade jurisdicional sendo exercida pelo legislativo, atipicamente. Então, os órgãos estatais, essa atuação do Estado que é una, todos os órgãos vão exercer de alguma forma a função jurisdicional, essa atividade jurisdicional. Mas tipicamente é o Poder Judiciário que exerce essa função. Tá? Atipicamente será o Executivo e o Legislativo, ok? Bom, até agora a gente está falando, então, assim, de jurisdição e jurisdição pública. Mas pode haver jurisdição privada? Será que é possível jurisdição privada? Antes disso, vocês querem anotar alguma coisa sobre quais órgãos que estão autorizados a prestar jurisdição? Vamos anotar isso? Anota assim. Quais órgãos estatais estão autorizados a prestar jurisdição? É uma pergunta. Anota isso como pergunta mesmo. Quais órgãos estatais estão autorizados a prestar jurisdição? Aí você vai anotar assim. Tipicamente, cabe ao Poder Judiciário. Tipicamente, cabe ao Poder Judiciário a função jurisdicional. Tipicamente, cabe ao Poder Judiciário a função jurisdicional. E, atipicamente, os poderes executivo e legislativo podem exercer tal função. E,
atipicamente os poderes executivo e legislativo podem exercer tal função. Exemplo, processo administrativo disciplinar. Você coloca entre parênteses executivo. Um segundo exemplo, processo de impeachment. Processo de impeachment. Entre parênteses, legislativo. Então, quem vai exercer essa função jurisdicional será o legislativo. Ok. Então, até agora eu estou falando de jurisdição e jurisdição na esfera pública. E a pergunta é: pode-se falar em jurisdição privada? É possível a gente pensar numa jurisdição privada? Olha só, pessoal, o que fala o artigo 5º, inciso 35 da Constituição? Fala assim, ó: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, aqui eu estou falando que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ok. E aí, no artigo 3º caput do Código de Processo Civil, vai dizer assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional. Opa, não falou poder judiciário, falou apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Então, se eu pegar esses dois artigos que se complementam, eles não vão se excluir, eles se complementam. O que vai acontecer? Vai se abrir um pensamento doutrinário e até dentro das práticas de solução de conflito que as soluções deverão ser dadas, gente, em cima do direito e não necessariamente pelo Poder Judiciário. Então, a lei não vai excluir de ser apreciado o direito, mas não necessariamente o Poder Judiciário que tem que apreciar isso. Qual que seria o exemplo clássico da jurisdição privada? A arbitragem. A arbitragem não é exercida pelo Poder Judiciário, mas é exercida de acordo com a lei, porque não tem lei específica sobre a arbitragem. E não tem, dentro dessa lei, não tem todos os procedimentos, como que vai ser exercida essa jurisdição, porque a jurisdição não é eu pegar o conflito e entregar para terceiro, e a arbitragem não faz isso. Então, essa apreciação jurisdicional não necessariamente será pelo Poder Judiciário. Em regra, sim, né, gente? Em regra, sempre se busca o Poder Judiciário. Mas por quê que, em regra, sempre se busca? Porque nós ainda não temos aquela cultura de resolver os conflitos de forma extrajudicial. Então, existe até um pouco de preconceito em relação a se resolver os conflitos se não for dentro do Poder Judiciário. Mas a lei da arbitragem já proporcionou esse tipo de solução de conflito através da jurisdição privada. Só que ocorre o seguinte, pessoal, não é unânime na nossa doutrina dizer que essa prestação jurisdicional prestada por um terceiro imparcial que não seja o Estado juiz, ela não é pacífica na doutrina. Porque aí, que a doutrina, que os doutrinadores falam? Eles falam duas coisas diferentes aqui. O primeiro fala que a prestação jurisdicional tem que ser feita por um terceiro e que tem que ser o Estado. E
Senão, não existe, não existe a jurisdição privada. Mas a maioria da doutrina já reconhece a arbitragem como uma jurisdição privada, que não é feita exatamente pelo Estado juiz, poder judiciário, mas que foi feito pela legislativa, porque quando criou a lei. Entenderam isso? Por isso que desde o começo eu tô batendo nisso que a prestação jurisdicional ou a atuação do Estado é una. Executivo, legislativo e judiciário são poderes harmônicos, independentes entre si. Cada um tem precipuamente a sua função, mas isso não quer dizer que não esteja apto a fazer função atípica um dos outros, e nem que o legislativo, por exemplo, criando a lei de arbitragem, não se abra para a jurisdição privada, tá? Então, a doutrina brasileira, embora ela diverge sobre a função jurisdicional ser prestada por terceiro imparcial que não o Estado juiz, a arbitragem é considerada, sim, uma jurisdição privada, e não exatamente privada autônoma. Por quê? Porque existe lei para reger a forma que vai ser exercitada essa jurisdição privada. Ok, pessoal? Bom, então quais seriam as características da jurisdição? Já que eu falei no conceito da jurisdição, temos as características da jurisdição. Então, anota assim, a primeira característica, são 2, 4, são 5 características. A primeira característica da jurisdição: substitutividade. Substitutividade. Gente, essa palavra comprida e é um trava-língua, substitutividade, nada mais é do que você substituir, né? Você delegar a um terceiro, estranho à lide, a solução daquele conflito. Então, é você substituir quem vai resolver, quem vai impor uma solução para o conflito. Isso é a substitutividade. Então, anota assim, na substitutividade. Delegar a terceiro estranho a lide. Delegar a terceiro estranho a lide a resolução do conflito. Delegar a terceiro estranho a lide a resolução do conflito. Então, a substitutividade, gente, é você entregar a um terceiro que é imparcial, né? Imparcial às partes, para ele resolver o conflito. Então, a primeira característica da jurisdição é a substitutividade. Segunda característica: inafastabilidade. 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 O que é inafastabilidade, pessoal? É o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Não será excluído do poder judiciário, né, a lesão ou ameaça a direito. Então, é inafastável. Você não, não, esse aqui eu afasto de apreciar. Não pode. Não se pode afastar a apreciação, não se pode excluir a apreciação da lesão ou ameaça a direito da jurisdição. Então, anota sim inafastabilidade. Não se pode excluir, não se pode excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
Não se pode excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Essa é a segunda característica da jurisdição. Terceira característica, imperatividade. Imperatividade. O que é a jurisdição ser imperativa, turma? A jurisdição ser imperativa é o seguinte: o que foi decidido por aquela jurisdição, o próprio Estado juiz tem que fazer valer a decisão que foi ali tomada por aquele terceiro imparcial, pelo Estado juiz que interferiu na lide. Então, é ser imperativo, é ser obrigatório o direito que foi reconhecido ali por aquela decisão que se impôs pelo litígio, pelo terceiro imparcial ao litígio, tá? Então, anota assim, imperatividade. Uma vez reconhecido o direito, o Estado juiz fará valer sua autoridade, o Estado juiz fará valer sua autoridade independente da anuência das partes. Independente da anuência das partes. Então, pessoal, a parte querendo ou não, aquela decisão vai valer como lei. Aquela decisão é a lei, tá? Então, mesmo a parte não concorda, já se esgotou os recursos, não tem jeito, tem que cumprir. Isso é imperatividade. Então, a jurisdição tem essa característica de ser imperativo, o que foi decidido ali vira lei entre as partes. A próxima característica, que é a quarta, aptidão para imutabilidade. Aptidão para imutabilidade. O que é isso? Isso é o seguinte, tá super ligado com a imperatividade. É assim, ó. A decisão que for proferida pelo Estado juiz, gente, tende a ser imutável. É claro que respeitados os meios recursais e os prazos recursais, o que for decidido ali é imutável. Então, a jurisdição ela tem uma aptidão para ser imutável, ou seja, o que for decidido ali vai virar regra, não vai mudar. Aquilo vai ser o que foi reconhecido como direito, é aquilo que vai valer para as partes naquele litígio especificamente. Então, anota assim, aptidão para imutabilidade. A decisão proferida pelo Estado juiz, a decisão proferida pelo Estado juiz tende a tornar-se imutável, vírgula, respeitados os meios recursais. Respeitados os meios recursais. E, por fim, a última característica, que é a quinta característica da jurisdição, é a inércia. Gente, lembrando que essas características da jurisdição lembram os princípios da teoria geral do processo que nós estudamos nas últimas aulas, tá? Lembra que um dos princípios é a inércia, que é o princípio da demanda. Se as partes não fizerem nada, o Poder Judiciário não pode, de ofício, abrir uma demanda. Isso é jurisdição. A mesma coisa vale para a jurisdição. A jurisdição só vai atuar, a atividade jurisdicional só vai atuar
se for provocada, tá? Então, o órgão que deve exercer, o órgão que vai perdi a palavra aqui. O órgão que deve prestar a jurisdição, que pode ser o judiciário, tipicamente, ou tanto o executivo como o legislativo, ele é inerte, ele deve de ser provocado, tá bom? Então, anota assim da inércia, da característica da inércia. Para haver prestação jurisdicional, para haver prestação jurisdicional, deverá o órgão ser provocado. Para haver prestação jurisdicional, deverá o órgão ser provocado. O ponto continua. Atividade jurisdicional não atua de ofício. Na regra geral, tá, gente? Atividade jurisdicional não atua de ofício. Beleza, turma? Então, assim, vimos as características da jurisdição e, se a gente pensar, é muito intuitivo, né, as características da jurisdição. Realmente trabalha com a substitutividade, por óbvio, né, que você substitui as partes, ou substitui as partes que não estão conseguindo resolver coloca um terceiro para a solução do conflito, é inafastável do poder judiciário, é inafastável da jurisdição, a apreciação da lesão ou da ameaça, né, do direito. A imperatividade, que depois que se tem uma decisão, é imperativo que o Estado juiz faça valer, de alguma forma, que aquele direito seja reconhecido. A aptidão para imutabilidade, que a decisão proferida pelo Estado juiz tende a ser imutável, né? Respeitados todos os trâmites recursais. E, por fim, a inércia, a atividade jurisdicional não vai atuar de ofício. Tudo isso, na regra geral, não vai atuar de ofício. Bom, continuando na jurisdição, é importante dizer que a jurisdição, gente, é um instituto relacionado com a pacificação de conflitos e deve ter caráter secundário. Como assim? Vamos pensar aqui. Então, jurisdição é um instituto relacionado com pacificação de conflito, ok, eu entendi isso, tá? Agora, como assim que ele deve ter um caráter secundário? Olha só, a gente fala que deve ter um caráter secundário porque o caráter primário da jurisdição seria as partes resolverem os conflitos de forma amigável ou consensual, as partes conseguirem resolver o litígio sem esgotar as formas consensuais ou extrajudiciais antes de se buscar uma jurisdição pelo poder estatal, tá? E como que funciona isso? Eu fiz um gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela para vocês. Alguém vai ter que me sinalizar se deu certo, tá bom? Um pouquinho. Deu certo? Vocês estão conseguindo ver as formas de resolução de conflito? Alguém podia me sinalizar. Sim, deu certo, professora. Então. Então, olha só, gente, aí as formas de resolução de conflito.
Então, os meios alternativos de resolução de conflito que não usariam da jurisdição seria a conciliação, a mediação extrajudicial e a arbitragem. Então, essa seria a forma primária de resolução de conflitos. Essa sim seria a primeira característica da solução de conflitos antes da jurisdição. Tá? Então, seria através da conciliação, da mediação extrajudicial e da arbitragem. Agora, esgotado todos esses meios, né? Esgotado essas formas aí, ou às vezes as pessoas nem buscam essas, nem elegem essa forma de composição, né? Vai para a via da jurisdição, então nós vamos ter duas espécies de jurisdição. Nós vamos ter a jurisdição voluntária e contenciosa. Gente, e por que de alguma forma, esses meios de solução de conflito... Alguma coisa acontecendo aqui. Aí. Por que esses meios alternativos de solução de conflitos, eles são poucos utilizados? Gente, por causa da nossa cultura demandista mesmo, porque a gente pensa que tudo tem que ser da forma de demanda, por causa da nossa cultura que tudo é o Estado juiz que tem que resolver para nós. Mas não temos dúvidas que atualmente, dentro do nosso processo civil, dentro das nossas formas de resolução de conflitos, nós temos meios alternativos que pode ser chamado também de jurisdição privada, que é a conciliação, a mediação extrajudicial e a arbitragem, tá? Aí, agora eu quero voltar, quero ver como é que eu volto para vocês aqui. É isso. Voltei? Não. Voltei para vocês, turma? Vocês estão me vendo novamente? Sim, professora. Ah, então tá. Então deu certo. Ai, tô apanhando muito, turma. Vai tendo paciência aí com a professora. Bom, então, deixa eu tirar isso aqui. O que acontece, pessoal? Como a gente esgotar das formas dos meios alternativos de resolução de conflito, então a gente entra nas espécies de jurisdição. Então, nós temos duas espécies, conforme vocês viram no gráfico, que é a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Deu certo. Vamos falar da jurisdição contenciosa. Bom, a jurisdição contenciosa, ela é aquela que é a mais comum, a que a gente conhece, a que todo mundo fala, é a demandista mesmo. A jurisdição contenciosa é aquela que você coloca para o terceiro imparcial, que no caso é o Estado juiz, a solução do seu conflito. Então, anota o conceito de jurisdição contenciosa. Jurisdição contenciosa. É estabelecida quando existem partes antagônicas havendo de um lado o autor que busca conseguir uma solução judicial, havendo de um lado o autor que busca conseguir uma solução judicial a um conflito de interesse,
do outro lado, né? Havendo, então, de um lado, o autor que busca conseguir uma solução judicial a um conflito de interesses, e do outro, o réu, ou requerido, tá? Que é a pessoa que se pressupõe ir contra este interesse, que é a pessoa que se pressupõe ir contra este interesse. Então, pessoal, a jurisdição contenciosa, a gente pode dizer que é a forma de pacificação de conflito que se dá pela imposição, né, do Estado juiz de uma solução às partes envolvidas. Nada mais é do que isso. Eu ditei um conceito mais elaborado para vocês, mas em linhas gerais e de forma mais simples, a jurisdição contenciosa é isso, é você buscar a pacificação do conflito através do Estado juiz, que vai impor uma solução às partes envolvidas. Então, a contenciosa nada mais é do que isso, tá? A gente vai falar mais um pouco da jurisdição voluntária. Então, anota aí jurisdição voluntária. Ou graciosa. Também é chamada pela doutrina, gente, de jurisdição graciosa. Então, você vai colocar jurisdição voluntária ou graciosa. Primeira coisa que eu quero falar duas coisas antes da gente começar a estudar mesmo a jurisdição voluntária ou graciosa. Primeira coisa é o seguinte, gente, uma jurisdição que não é contenciosa, ou seja, que ela é voluntária, que ela é espontânea, né? Ou consensual, ou ela é uma atividade jurisdicional, porque eu busco atividade jurisdicional para pacificar um conflito. Agora, a jurisdição voluntária, ela não tem conflito. E aí, ela é considerada uma atividade jurisdicional, mesmo ela sendo voluntária? Aí, nós temos duas correntes que vai dizer sobre isso. A primeira corrente vai dizer não, a jurisdição voluntária não é atividade jurisdicional. Mas essa corrente, gente, ela é minoritária. São poucos os doutrinadores que vão falar sobre isso. Perdi aqui já. A segunda corrente vai dizer que sim, tá? A jurisdição voluntária, ela é sim uma atividade jurisdicional, porque mesmo dentro da jurisdição Professora, seu áudio está desligado. Tá, não tá dando para ouvir.
Professora, continua mudo. Não dá para ouvir nada. Nada, nada. Para mim, continua mudo. E agora, tá me ouvindo? Sim, agora voltou. Voltou? Voltou. Até que ponto que vocês ouviram? Só para eu entender. Eu não consegui escutar os conceitos, o que a senhora falou sobre a jurisdição voluntária. E a contenciosa ouviu? Deu para ouvir a contenciosa. Ah, então vamos começar na voluntária. Ok, não tem problema não. Deixa eu colocar ela aqui. Eu devo ter mexido. Depois eu vi o alto-falante estava mudo mesmo. Eu mexi nele, né, gente? Sem querer. É bom que vocês sinalizam. Tá ouvindo direitinho agora, né? Vamos sim, lá. agora sim. Então vamos falar da... Opa, chegou mais alguém aqui. Alguém saiu e entrou. Então, jurisdição voluntária ou graciosa. Vamos falar, então, da outra espécie de jurisdição, que é a voluntária ou graciosa. Então, antes da gente falar conceito ou falar das características da jurisdição voluntária, tem duas questões que a gente tem que tratar antes de falar da jurisdição voluntária ou graciosa. Primeiro, existe uma discussão doutrinária de que a jurisdição voluntária, ela é atividade jurisdicional ou não? Tem essa pergunta, tem essa questão entre os juristas. Por quê? Porque se a jurisdição é voluntária, ou seja, se as partes estão de acordo e às vezes buscam só uma homologação do poder público, isso quer dizer que então não tem jurisdição. Porque a jurisdição, em regra, gente, não é buscar a solução de um conflito por um terceiro imparcial. Então, se ela é voluntária, ela não pode ser considerada atividade jurisdicional. Então, tem uma turma de juristas que falam que não é atividade jurisdicional. Outra turma fala assim, é sim, embora seja consensual, embora as partes estejam de acordo e venham pedir a jurisdição, venha provocar a jurisdição por algum motivo, ou por homologação, ou só porque é obrigatório naquele momento, pode começar consensualmente, mas no meio dessa questão aí, haver conflito de interesse. E aí tem atividade jurisdicional, sim. Então, nós temos duas correntes que falam sobre a jurisdição voluntária, se ela é atividade jurisdicional ou não. Então, eu quero que você anote assim. É atividade jurisdicional? Então, dentro do ponto da jurisdição voluntária, eu quero que você coloque assim. É atividade jurisdicional? E aí você vai colocar embaixo. Primeira corrente. Não. Trata-se de mera atividade administrativa do Poder Judiciário. Não. Trata-se de mera atividade administrativa do Poder Judiciário. Ponto. Então, essa primeira corrente de doutrinadores, de juristas, vai dizer que é uma mera atividade, por quê? Porque as partes vão lá só para pedir uma homologação, só para pedir uma assinatura, só para chancelar o que eles já acordaram, o que eles já concordaram. Então, em regra, não há de se falar de atividade jurisdicional, porque o poder judiciário ou quem está buscando ali essa atividade jurisdicional não vai fazer nada, vai fazer só um protocolo administrativo.
Então, essa primeira corrente fala que não. A segunda corrente. A segunda corrente diz que sim. A segunda corrente diz que sim. Pois, mesmo que não exista um conflito de interesses, a princípio, pode haver litígio no decorrer da demanda. Bom, então essa é a primeira questão que a gente tinha que superar sobre jurisdição voluntária ou graciosa, é a natureza jurídica. É uma atividade jurisdicional ou não? Então, existem essas duas correntes, mas a corrente que eu vejo que é majoritária é a segunda, tá, gente? Sim, existe atividade jurisdicional, sim, na jurisdição voluntária. Outra questão que a gente tem que superar também da jurisdição voluntária é: a jurisdição voluntária vai gerar coisa julgada material? O que é coisa julgada material? Gente, é a sentença ou essa homologação que se está pedindo, que a jurisdição voluntária está pedindo, vai ser considerado coisa julgada? Lógico que sim, absolutamente que sim, mas existe essa... Quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, mesmo que seja uma jurisdição voluntária, ainda que as partes estejam só pedindo uma homologação, aquela sentença, aquela homologação vai gerar coisa julgada material, tá? Por quê? Porque aquilo que for homologado pela jurisdição, pedido pela jurisdição voluntária, tem força de lei, tá? Tem força entre as partes. Oi? Isso. Tem força entre as partes, tá bom? Então, anota assim, jurisdição voluntária ou graciosa gera coisa julgada material. Não temos dúvida disso. Já teve aí umas discussões sobre isso, mas não temos dúvida. Gera coisa julgada material. Ok? Tá. Vamos ver também características da jurisdição voluntária. Então, anota assim, características da jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária vai ter características específicas da jurisdição em geral, tá? A primeira característica da jurisdição voluntária, gente, é a ausência da lide. Não há litígio. Lide é litígio, né? Conflito de interesse. Então, a primeira característica da jurisdição voluntária é ausência de lide. Anota assim, ausência de lide. É a principal característica. A jurisdição voluntária, na jurisdição voluntária, as partes não estão com conflitos de interesse, tá? Pode até ser que no decorrer lá da homologação aconteça, mas inicialmente não teve conflito de interesse. É claro que
Essa é a regra geral, né, gente, da jurisdição voluntária. Mas nós temos uma exceção que está lá no artigo 752 do Código de Processo Civil. A propósito, o Código de Processo Civil vai dizer quais são as ações ou quais são os tipos de procedimentos que estão previstos para a jurisdição voluntária. Está lá a partir do artigo 719 do CPC. E aí, lá no 752, que faz parte dessa jurisdição voluntária, vai dizer de uma ação dentro de uma jurisdição voluntária em que tem uma contenção, que vai ter um procedimento contencioso, tá? O artigo 752, então anota, exceção para ausência de lide, é o artigo 752 do CPC. Ele diz assim, dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Gente, a interdição é um procedimento voluntário, tá? E aí, quando eu falo que pode ter impugnação, eu estou falando assim, pode ter contenção. Então, dentro da jurisdição voluntária, eu tenho essa exceção dessa característica de ausência de lide, ok? A segunda característica da jurisdição voluntária é a obrigatoriedade. Interessante isso, né? Interessante, mas intuitivo se a gente for pensar que no nosso sistema jurídico, no nosso sistema que é o common law, tudo deriva da lei. A nossa fonte normativa, os nossos princípios, tudo está dentro da lei. Então, até a jurisdição, para ser voluntária, a lei tem que me falar o que é. E isso é submeter à obrigatoriedade dos procedimentos. É dizer o que é voluntário e o que não é. Então, a segunda característica é obrigatoriedade. Anota assim. O que é essa obrigatoriedade? Anota que é a intervenção do Poder Judiciário, do Poder Judiciário, desculpa. É a intervenção do Poder Judiciário, obrigatório, nas hipóteses previstas em lei. As hipóteses previstas em lei. E aí está lá no artigo 719. Então, anota artigo 719. Então, gente, essa característica da jurisdição voluntária, a obrigatoriedade, nada mais é do que dizer o seguinte: você pode até ter um acordo com a outra parte, mas se esse acordo versar sobre o conteúdo que está elencado no artigo 719, existe obrigatoriedade de intervenção do poder estatal, nem que seja para homologar, mas tem que ter. Ainda que a jurisdição seja voluntária ou graciosa, naquele rol que está no 719, é obrigatória a intervenção do poder estatal ou do poder judiciário para homologação. Ok? Isso é a obrigatoriedade. Outra característica aqui da jurisdição voluntária é o juízo de equidade. Juízo de equidade. O que é o juízo de equidade, gente? O juiz é autorizado a julgar mediante os critérios de conveniência e oportunidade. Tá? Então, o que acontece? Não apenas o critério da legalidade. A jurisdição contenciosa, o juiz praticamente vai ficar atrelado só ao critério da legalidade.
Já na questão, já na jurisdição voluntária ou graciosa, o juiz pode usar da conveniência e oportunidade. Ou, o que quer dizer isso? Que ele vai olhar aquele acordo que voluntariamente as partes estão fazendo e não concordar com aquele acordo baseado num convencimento dele. Oportunamente, uma conveniência, oportunamente, ele acha que aquilo não está certo. Ele pode se usar do juiz de equidade? Pode. Por quê, gente? Porque a função estatal, antes de tudo, ela tem que verificar o bem comum. Ela tem que olhar para o bem em geral. Ela não pode só homologar um acordo e esse acordo ter questões que afronte, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, aí o juiz pode usar de juízo de equidade, tá? Então, anota assim, juízo de equidade. O juiz é autorizado a julgar mediante critérios de conveniência e oportunidade. E não apenas com critérios de estrita legalidade. E não apenas com critérios de estrita legalidade. E uma última característica da jurisdição voluntária. Uma última característica aqui da jurisdição voluntária. Inexistência de partes. Olha só, gente, na jurisdição voluntária você não fala que tem partes, tá? Na jurisdição voluntária você fala que tem interessados. Porque partes, aí você vai lá naquele conceito da jurisdição contenciosa que fala que são partes antagônicas. Então, quando você se refere a partes, você está falando que eles estão em conflito. Então, na jurisdição voluntária, inexiste parte, existe interessados. Tá? Então, uma das características da jurisdição voluntária é inexistência de partes. Então, anota assim: não há partes. Mas sim interessados na atuação do Poder Judiciário. Não há partes, e sim interessados na atuação do Poder Judiciário. Ok? E, por fim, vamos ver os princípios que norteiam o Instituto da Jurisdição. Então, anota assim: princípios que norteiam o Instituto da Jurisdição. Aí, agora eu estou falando na jurisdição como um todo, tá? Terminamos a jurisdição voluntária e vamos falar dos princípios que vão balizar, que vão nortear o Instituto da Jurisdição, tanto da jurisdição contenciosa quanto da voluntária. Então, princípios que norteiam o Instituto da Jurisdição. O primeiro princípio, gente, o primeiro princípio que norteia o Instituto da Jurisdição anota assim, aderência ao território ou territorialidade.
Então, o primeiro princípio vai ser o da aderência ao território ou territorialidade. Pessoal, esse é o princípio da jurisdição que eu considero assim o princípio mãe, é o princípio mais importante que eu considero, porque ele é que faz tudo dar certo nos outros princípios. Esse princípio da jurisdição, que é da aderência ao território, ele está muito ligado com a competência da atuação do juiz, aonde compete o juiz atuar. Então, aderência ao território, o que quer dizer isso? Que a jurisdição ela está restrita a um território, a uma territorialidade. Ela está restrita à competência, ao que compete o juiz naquele local geográfico. É territorialidade mesmo, é competência geográfica, é competência de território. Porque o Estado juiz achou que é mais fácil, de fato mais intuitivo, mais produtivo você dividir regiões para a atuação da jurisdição. Então, não faz sentido nenhum eu ir lá em Brasília para resolver um litígio meu e de uma outra parte que mora em Anápolis. Não é produtivo, é contraprodutivo. Então, além de ser contraprodutivo, esse princípio que rege a jurisdição, ele também vai reger o processo civil e o processo como um todo dentro do nosso ordenamento jurídico, que a parte está buscando dentro do território dela a solução desse conflito. Então, vamos anotar assim do princípio da aderência ao território. A atuação do magistrado é delimitada, a atuação do magistrado é delimitada territorialmente pela lei. A atuação do magistrado é delimitada territorialmente pela lei. Como assim pela lei, gente? Dentro do estatuto do Tribunal de Justiça de cada estado, vai dizer as jurisdições. Então, por exemplo, aqui em Anápolis, a competência, o que compete ao juiz, a territorialidade dele, vai abranger Anápolis, Campo Limpo, Ouro Verde, está dentro da territorialidade. Agora, se você for em Goianápolis, já não é mais territorialidade de Anápolis lá. Por quê? Porque lá tem atividade estatal lá já instaurada, tá bom? Então, primeiro princípio que eu acredito que é o princípio mãe da jurisdição é que ele adere à territorialidade, tá? Aderência ao território, à territorialidade. O segundo princípio é o princípio da investidura. O que é o princípio da investidura, gente? Olha só, é certo que é o Estado juiz que vai entregar uma atividade ou está entregando uma atividade jurisdicional. Mas o Estado juiz tem que estar personalizado, ele tem que estar personificado em uma pessoa. E aí, então, tem que investir dos meios próprios esta pessoa para representar o Estado juiz. Isso é o princípio da investidura. Uma pessoa está apta, uma pessoa física está apta para exercer a atividade jurisdicional. Então, anota assim a investidura, o princípio da investidura. Para desempenhar atividade jurisdicional,
o magistrado deve estar investido na função, integrando os quadros do Poder Judiciário. Para desempenhar a função jurisdicional, o magistrado deve estar investido na função, integrando os quadros do Poder Judiciário. Então, isso é a investidura, um dos princípios, tá? O terceiro princípio da jurisdição é a indelegabilidade. Indelegabilidade. É indelegável, gente, tá? Indelegabilidade. Trava a língua. O que é esse princípio da indelegabilidade? Gente, o órgão jurisdicional não transferir as suas funções para outra pessoa, para outro órgão, tá? A indelegabilidade nada mais é do que o exercício da atividade jurisdicional ser exercida por aquele órgão que é competente para isso, tá? Então, anota assim. O exercício da jurisdição não pode ser delegado. O exercício da jurisdição não pode ser delegado para outro. O exercício da jurisdição não pode ser delegado para outro. Um quarto princípio, pessoal, do Instituto da Jurisdição é a inevitabilidade. É inevitável. O que é o princípio da inevitabilidade? É que quando as partes buscam a jurisdição, é inevitável que elas estejam sujeitas a esse terceiro imparcial que vai julgar e impor uma solução de conflito para as partes. Então, buscando-se a jurisdição, é inevitável que as partes estão em sujeição à atividade jurisdicional. Isso que é a inevitabilidade. Então, anota assim, desse princípio da inevitabilidade. As partes ficam sujeitas à jurisdição. As partes ficam sujeitas à jurisdição. Então, uma vez integrada a relação processual, as partes estejam integradas à relação processual, estejam envolvidas na jurisdição, elas já estão sujeitas à jurisdição, tá? Ah, eu não quero. Não tem jeito. O que pode acontecer é aquela parte que foi chamada no litígio, né, que seria o requerido, o réu, ele se manter inerte, o que vai causar prejuízo só para ele, porque no prazo legal, se ele não se manifestar para dizer os direitos dele, para dizer a razão dele, se manifestar com o princípio da ampla defesa, lembra lá? Porque é dado a ele o contraditório. Se ele não manifesta com a ampla defesa, o que vai acontecer? Ele vai ser tido como revel, né? O que vai acontecer é que ele vai ser decretada a revelia e o processo vai continuar. Ele vai estar sujeito à jurisdição da mesma forma. Então, a inevitabilidade é que, quando se busca a jurisdição, você está sujeito, inevitavelmente, você está sujeitado
ao Estado juiz, a esse terceiro imparcial que vai impor a solução do litígio, tá? A quarta, o quinto princípio é a inafastabilidade. O quinto princípio é a inafastabilidade da jurisdição, que está ligado lá com aquela característica que a gente falou do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? Que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Gente, parece tudo isso maçante, enjoativo, parece que está repetitivo, mas se eu falar para vocês que a gente usa muito isso, recentemente eu tive que usar esse princípio da jurisdição num recurso que eu entrei. Sabe por quê? Porque eu entrei com um processo contra uma empresa aí, e só que eu não usei da via administrativa, eu entrei direto no Poder Judiciário. Sabe o que a juíza louca decidiu? Que por eu não ter usado da via administrativa primeiro, então que ela não iria resolver isso no mérito no Poder Judiciário. Oi? O que ela fez com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição? Que o Poder Judiciário não será excluída a apreciação do Poder Judiciário. Então, assim, fiz o recurso exatamente em cima desse princípio que é tanto constitucional quanto do processo civil, tá? Que é a inafastabilidade da jurisdição, do Poder Judiciário. Então, a inafastabilidade do Poder Judiciário está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Anota artigo 5º, inciso 35 da Constituição. E fala que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça de lesão. Lesão ou ameaça de lesão. Esse é o princípio da inafastabilidade. E o sexto princípio aqui, que norteia o Instituto da Jurisdição, é o princípio do juiz natural. Tá vendo que esses princípios lembram muito os princípios do processo? Porque a jurisdição, na regra geral, ela está dentro do processo, né, gente? Mas a jurisdição tem os seus princípios próprios e o que não impede de ser, em algum momento, os mesmos princípios do processo. Mas então o último princípio aí, o sexto princípio, é o princípio do juiz natural. O que é o princípio do juiz natural, pessoal? O princípio do juiz natural nada mais do que ninguém poderá ser processado senão por autoridade competente. Então, o juiz natural é o juiz que está ali, é o juiz da causa, é o juiz daquele assunto, é o juiz que tem aquela competência naquela jurisdição, naquele território. Não se pode criar tribunal de exceção, não. Vamos abrir um tribunal aqui só para discutir esse conflito. Jamais. Tribunal de exceção não combina com o juiz natural, tá? E tanto é que está lá na Constituição, que eu até citei para vocês, não haverá juízo ou tribunal de exceção, que está no artigo 5º, inciso 37. Está no artigo 5º, inciso 37, que é não haver o tribunal de exceção. Então, o juiz natural, gente, é você ter o direito de ser julgado, de ter o seu conflito pacificado, né, digamos assim, por uma autoridade que seja competente. Então, anota assim. Ninguém será processado senão por autoridade com competência
senão por autoridade com competência expressa e previamente prevista em lei. Por autoridade com competência expressa e previamente prevista em lei. Esse é o princípio do juiz natural, que é princípio da jurisdição também, tá? Olha só, gente, esse princípio do juiz natural, que traz nele a vedação do tribunal de exceção, a gente tem que fazer uma diferenciação, ele não pode ser confundido com a justiça especializada, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você entra com uma ação na justiça comum e aquela ação é de justiça especializada. Então, pode ser enviado essa ação para a justiça especializada ou simplesmente o juiz pode declinar de fazer qualquer coisa naquela ação, tá? Por quê? Porque existe justiça especializada, mas isso não tem nada a ver com tribunal de exceção. O que é justiça especializada? Nós temos o juizado especial cível, né, que é com causas até 40 salários mínimos, os tipos de causas específicos, conteúdos, né, as questões formais. Nós temos a justiça eleitoral também, que é justiça especializada, tá? Justiça do trabalho, justiça militar, tudo são justiças especializadas, que é diferente de tribunal de exceção. Tribunal de exceção é você criar um tribunal para discutir fatos específicos. Não se pode criar tribunal de exceção. Mas assuntos específicos são tratados em justiças específicas e isso faz parte do juiz natural, inclusive. Bom? Que fique bem claro isso sobre o juiz natural. Pois então, turma, nós estudamos então a unidade 3, a seção 3.1 e a seção 3.2. Esgotamos os assuntos da seção 3.1 e da seção 3.2. Não deixe de acessar o ambiente virtual e façam as atividades da pós-aula, tanto do 3.1 quanto do 3.2. Se tiverem dificuldade com alguma questão, no início da aula a gente pode tirar essas dúvidas, tá? Ou da apostila também. Na apostila tem atividades logo depois que encerra cada sessão. São excelentes atividades. Inclusive, eu tiro alguma coisa disso, sempre coloco na prova, tá? E então, não deixem de fazer. Acessar o portal, assistir a pré-aula, a pós-aula, fazer as atividades da pós-aula. Em outras turmas, eles me trazem as dificuldades ou as dúvidas que tiveram nos exercícios e no começo da aula sempre a gente discute isso. Então, podemos fazer da mesma forma com vocês, caso queiram, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo também, pode entrar através do meu e-mail, ele fica ligado o tempo todo, mara.kozak@anhanguera.com. Inclusive, tem um aluno que ele não está aqui, eu nunca vi ele participando das aulas, e parece que perdeu a prova, a gente vai ver uma forma aí, tá bom? Bom, mas é isso, turma. Por hoje, esgotamos então a sessão 3.1, 3.2. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a participação de vocês que estiveram aqui e até quinta-feira que vem. Bom, boa noite a todos.